Gader, há 3 meses você já tinha carteira de motorista, eu acredito, correto? Correto. E você já dirigia. Você também, né, Ana? Há 3 meses você já tinha sua carteira de motorista, você já dirigia. Pensa, como é que você, ou vocês se comportariam, ou eu, ou você, torcedor, se eu chegasse agora, porque eu ouço muito isso, e falasse assim, ó, vocês não dão conta mais de dirigir. Vocês não dão conta. Vocês não dão conta, eu acho que vocês não dão conta, eu acho que vocês perderam o controle do carro, vocês não dão conta mais, vocês não têm mais domínio no controle do carro, tudo, vocês estão nervosos, vocês estão errando tudo, passando em cima do meio-fio, tal. Cara, porque como é que há 2, 3 meses o Mancini era a melhor das escolhas do Goiás, o próprio torcedor citava recorrentemente que o Goiás errou em acertar com o Ventura para esse ano, ao invés de manter o Mancini do ano passado para esse, e agora o Mancini perdeu o grupo, não dá conta de extrair mais nada do grupo, não é mais um bom profissional, é limitado, não vai deixar o Goiás subir. Cara, assim, eu não consigo ver essas mudanças tão abruptas, porque para mim elas são meramente frutos de hábitos. No Brasil, eu já falei isso umas 50 vezes e talvez eu repita por mais do que isso, trocar treinador no Brasil é igual minha mãe dava biotônico Fontoura para nós. Ele servia para tudo. A unha tá doendo, toma biotônico Fontoura. A barriga tá doendo, toma biotônico Fontoura. Eu comi e tô passando mal, toma biotônico Fontoura. Eu não tô crescendo, tô muito magrelo, toma biotônico Fontoura. Mãe, não tô memorizando as coisas que fala na escola, toma biotônico Fontoura. Ele servia para qualquer coisa, assim também é o treinador, sabe, hoje. No primeiro, ao sumir os resultados, e olha que o Goiás é líder do campeonato, eu li a tabela aqui hoje, o Goiás é líder do campeonato. Na pior das hipóteses, terminará essa rodada na segunda colocação. Na pior delas, ele vai ser vice-líder do campeonato. E ao invés de buscar outras soluções, o Mancini não erra, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho completamente desproporcional, cara, você pedir a cabeça, como eu vi até profissionais de imprensa também pedindo a cabeça do Mancini nesse momento. Cara, para mim isso é de um nível de despreparo gritante. Essa é a primeira opção, sabe? Não, vamos trocar. Você vai trazer quem? Qual cara vai chegar aqui hoje, vai treinar o Goiás amanhã e vai fazer ele jogar domingo melhor do que está jogando agora? Sabe, isso não vai acontecer, cara, isso não vai acontecer. Assim. E outra, quem é que vai assinar? Aí eu pergunto, tudo bem, vamos aderir à maioria ou aos que estão pedindo. Vamos demitir o Mancini. Demite antes do jogo contra o Atlético. Para que esperar o jogo contra o Atlético? Tem uma semana para trabalhar, demite antes. Se você tem a intenção de demitir, demite agora. Que o cara vai ter uma semana para ele trabalhar até jogar contra o Atlético. Para que esperar? Demite agora, e aí você traz alguém. Qualquer um, traz qualquer um. Não vai ser alguém muito diferente do Mancini, né? Pelo padrão financeiro do Goiás. E aí, a hora que der lá na 38ª rodada, o Goiás não sobe. Quem é que vai vir e vai assinar a conta do ano que vem? Quem é que vai assinar a conta de ter trocado um treinador que era líder do campeonato e o treinador não subiu? O Atlético fez uma dessas em 2019. Aquela foi assim, aquelas sortes. O Adson teria em 2019 a maior lambança dele da história dele no futebol. Nem quando ele era aquele zagueiro limitado da Napolina e do craque, ele fez uma daquele tamanho. Porque faltando 9 rodadas para o final do campeonato, o Atlético era terceiro colocado, tinha 5 pontos na frente do América. O Adson mandou o Wagner Lopes embora e trouxe o Barroca. Em 9 jogos, o Atlético perdeu a gordura dos... Em 8 jogos, o Atlético perdeu a gordura dos 5 pontos que ele teve e já estava fora do G4. Em 8 jogos, o Barroca deu conta, perdeu 5 pontos que ele tinha de vantagem e estava fora do G4. E aí ele subiu por uma daquelas situações milagrosas. Aí ficou parecendo que o trabalho do Barroca era bom. Não, aquilo ali foi uma lambança que o Adson fez naquela ocasião e que lá na frente... O Atlético deu sorte naquele ano. Aquilo lá, o Atlético subiu por sorte, que o América perdeu para o São Bento. Lá em Belo Horizonte, o São Bento já estava rebaixado. Foi disso que o Atlético dependeu para subir naquela ocasião. Deu sorte e subiu.
Mas esse tipo de coisa não dá certo. Já está mais do que comprovado que não dá certo. Não existe essa situação. Corrija os seus problemas, converse com o Mancini, busque soluções internas, mas tira essa corda do pescoço do cara, moço. Para que ficar colocando corda no pescoço do Mancini agora? Ah, ele inventou, ele pôs o Tite no jogo. O Tite teve culpa do gol que o Goiás tomou da Ferroviária? Eu não assisti o jogo, não, mas eu assisti os melhores momentos. Como é que você vai culpar o zagueiro por uma falha que foi na segunda linha, sendo que o zagueiro joga na primeira? O que o Tite fez ali, o Tite tentou salvar a ausência de alguém, sabe? Tem que parar com esse negócio, senão, o melhor, por que que um treinador então, por que que um time então não vai para a Série B e fala, cara, eu vou acertar com 38 treinadores diferentes. Olha que estratégia fantástica. Eu acerto com 38. Ana Lívia, você vai ser minha treinadora na 13ª rodada, já está aqui assinado comigo. Gader, você vai ser meu treinador na 18ª rodada, o Gerliezer vai ser na 7ª, o Emerson vai ser na 5ª, o Carlão na 8ª, aí pronto. Eu já troquei de treinador 38 vezes, eu vou subir, ó. Troca de treinador, ela resolve todos os problemas, eu vou subir. Então, quando você vê, eu gosto de dar algumas dicas para o torcedor e para outros. Torcedor, quando você vê comentarista falar assim, ó, o treinador perdeu o vestiário, tá? Perdeu o vestiário. Você sabe por que que ele fala isso? Porque ele não deu conta de analisar o que está acontecendo, aí ele vai nisso. Quando ele começar a falar, tá faltando bicho, perdeu o vestiário, não tem mais o grupo na mão, é porque o comentarista não sabe o que falar. Ele não dá conta de fazer uma análise sensata do que está acontecendo, e aí ele começa a criar esses negócios que ninguém jamais vai refutar. Se eu falar aqui, por exemplo, o Mancini perdeu o grupo, você pode ir lá entrevistar 10 jogadores, e os 10 falarem que não perdeu, mas aí o cara vira e fala assim, mas quem é que ia falar que perdeu? Quem é que ia falar numa situação dessa que o cara perdeu? Então, é o tipo de argumento que você pode usar que você jamais vai ser refutado, porque você está escondido atrás da árvore usando esse argumento, jamais vai ser atingido. Então, esse é o ponto. O Goiás tem problemas? Tem, por exemplo, eu vejo um problema no Goiás que eu vejo pouquíssimas pessoas falando. O Goiás tem uma pressão muito baixa em cima do homem portador da bola. O Goiás pressiona muito. Por isso que o Goiás toma contra-ataques. Porque o cara que tem a liberdade para fazer o passe, então, em vez de ficar pegando o pé do Tite, do Messias, eles estão alto. Gente, quem joga no campo do adversário, a linha tem que estar alta mesmo. Você não pode jogar dentro do campo do adversário e sua linha está lá na sua área, não. Porque senão você dá um espaço que não tem impedimento, não tem nada, e o adversário, toda bola que ele roubar, ele faz 2 contra 2, 3 contra 3. Toda bola que você perder é desse jeito, porque não tem nenhum impedimento para te salvar. Então, esse é um problema que o Goiás tem que corrigir. Para mim, na minha visão, um problema que o Goiás tem que corrigir. Sim. Agora, essa questão que você falou da marcação ao portador da bola, esse jogo do Goiás, o jogo passado, foi o único que eu me lembro que eu vi o Goiás fazer isso boa parte do jogo. O Goiás só sofreu... Pois é, cara, o Goiás só sofreu o gol no momento que ele parou de fazer aquilo. Porque durante o jogo, contra a Ferroviária foi obrigada a cruzar bolas, muitas bolas, por sinal, nas mãos do Tadeu. Porque ela não conseguia tocar a bola. Quando ela chegava próximo da área, as linhas defensivas do Goiás fechavam o portador da bola, não deixavam ele tocar. Aí a bola voltava para a lateral e era cruzamento. Nesse jogo aconteceu. Eu concordo com você, o Goiás não faz muito isso. Mas o fato de ficar 1-0 até os últimos minutos, muito se deveu a isso. Porque a Ferroviária não estava conseguindo jogar. Porque o Goiás estava fazendo algo diferente do que ele vinha fazendo, que era justamente essa marcação ao portador. E no momento que ele não fez e deu espaço, o cara chutou e fez o gol. E aí não fez com sobras mesmo, né? Porque ali eu ainda brinquei a Ana, ali pareceu aquele gol de escolinha, o cara vai lá, tem que contornar o cone, vai, contorna o cone, vem a bola, ajeita e chuta no gol. Então assim, por exemplo, você acha que o Mancini não orientou alguém a fazer aquela marcação? Por que você joga com a linha de 4? Porque se o cara tiver aqui, esse aqui sai. Se o cara tiver aqui, esse aqui sai. Se ele tiver aqui, é esse que sai. São esses ajustes. Então, assim,
É, é, eu eu acho que essa questão de troca de treinador no futebol brasileiro, ela se tornou um hábito cultural tão devasto, tão devastador, que agora tudo é isso, cara. É a todo momento, tá piorando. Antigamente, a gente reclamava que os times tinham 2 treinadores no ano, hoje tem 3, 4, por exemplo, o Atlético tá no quarto dele, quinto, né? O Vila vai para o quarto agora. O Vila vai para o quarto. O Goiás está no segundo, com muita gente pedindo o terceiro. Entendeu? Então, assim, as pessoas já não suportam mais o time ter treinador. Sabe? Elas não suportam que o cara fique 15 jogos administrando o time, 20 jogos, que parece que já vai se tornando insuportável. Esse é um ponto que tem que corrigir. O Goiás tem que atacar os seus problemas. E não ficar. Cara, vamos lá. O cara acha que o Mancini não tá rendendo. Eu concordo que o time do Goiás não tá rendendo, tá no primeiro turno, a tabela tá aí para provar a gente, eu acho. Mas você acha que o Goiás gerar toda essa pressão, vamos pôr uma corda na cabeça, no pescoço do Mancini, porque desse jeito ele vai render mais. Não, cara, o Mancini tem que estar pensando no Atlético, né? Pensando se ele vai ser demitido ou não. Então vamos lá, se a bola do Thiago, que ele fez um golaço, teve falha na marcação, mas ele fez um golaço. Se aquela bola bate na trave e sai, estariam pedindo a cabeça do Mancini? Se ela pegasse no travessão ali e voltasse lá perto do meio campo? Não, porque o Goiás teria ganhado 2 partidas seguidas, teria colocado 4 pontos no Curitiba e pronto. Entendeu? Então, assim, eu não vejo razão para essa insanidade. Para mim, falar em troca do Mancini neste momento é uma insanidade. Não estou chamando ninguém de doido, de nada. Eu falo futebolisticamente falando. Eu acho que assim, é você trazer uma responsabilidade imensa para cima de quem toma a decisão. E hoje no Goiás não tem ninguém com esse peso. Um cara que toma essa decisão não dá certo e lá na frente ele aguenta segurar o rojão, igual o Adson faria se não tivesse dado certo em 2019. Se o Atlético não soube em 2019, o Adson ia apanhar até dizer chega, mas ele continuaria lá pro outro ano, estaria lá pronto para apanhar de novo, como ele já apanhou muitas vezes. Mas no Goiás não tem ninguém desse jeito. Porque aí, se dá errado, o ano que vem você tem um Goiás quebrado, sem dinheiro da liga e sendo um time normal dentro da Série B, orçamentariamente falando, sendo um time normal dentro da Série B. Mas eu quero ouvir vocês também, porque essa aqui é a minha visão, né? O programa aqui não é só eu opinando. Você, Ana, você trocaria o Mancini? Se trocar, pode ficar à vontade para falar, não é problema nenhum. Você trocaria o Mancini? Você cogitaria trocar o Mancini nesse momento? Porque para mim o simples cogitar já atrapalha. Mas traga, por favor, Ana, o que é que você pensa sobre essa situação? Não, Gerli, eu não trocaria o Mancini. Você abordou vários temas aí. Eu acho que foi até um desabafo com a situação do futebol brasileiro, né? E foi muito interessante, foi muito rico até. E nos faz pensar, me fez pensar aqui em muitas coisas. Eu sou de uma família muito questionadora, no bom sentido. Desde a infância, eu fui, principalmente meu pai, eu fui criada com. Se eu dava uma resposta, meu pai sempre me perguntava o porquê. Por quê? E isso me fez ir buscando o porquê de tudo, né? E um porquê que eu estou buscando desde que começou esse movimento do Mancini e do Goiás, ontem principalmente. Por que que o Goiás, líder da competição, está com essa pressão? Não tem explicação na minha, de forma lógica. Ah, o time não rende bem. Gente, mas não tem torcedor no mundo que não fica feliz e que não dá uma sossegada, não vai beber uma cerveja, sei lá, com o time na liderança da Série B, com acesso praticamente na mão. Não tem explicação. E aí a gente começa a entender alguns pontos. Quando o Mancini chega com o status de, eu não diria de salvador da pátria, mas o Mancini chega com o status de solução para todos os problemas. E o Mancini fez um bom trabalho no primeiro turno, mostrando que sim, podia ser a solução para todos os problemas do Goiás. Mas ele não é. Ele não é solução para todos os problemas do Goiás, porque ele é só o treinador. Ele é o treinador do Goiás.
E nisso entra um vácuo justamente de poder no Goiás, entra um vácuo de figuras que dão a cara. O Mancini acabou ficando, na verdade, porque não foi ele que pegou, impregnaram nele a responsabilidade de tudo no Goiás, de todos os erros, de todos os acertos, até para além do futebol. Então, a crise política está resvalando no Goiás. A ausência de líder está resvalando no Mancini. Tudo que está faltando no Goiás está resvalando no Mancini, para além do futebol. Isso, para mim, é um dos principais problemas. E vai ser muito difícil corrigir isso. Porque eu não sei se vocês concordam, líderes não é só você ter o cargo, não é só você assinar o documento. O líder, ele conquista. Nem O fazer líder, você MBA. olha. Exato. O líder, você Porque a olha para MBA, ela produz líderes, né? Assim, Sim, venha ser líder, exato. aprenda a ser líder aqui na MBA. Exato. Você olha para ele e você sabe quem comanda o time. Você sabe quem manda no time. Você olha para o Atlético, Adson Batista. O Adson vai responder para qualquer coisa. O Vila eu diria que tem até muitos líderes. O Hugo, que assume tudo, mas o Bitar dá um reforço. Tem até o jurídico, que também responde bastante. O Goiás, a gente vê líderes tal como espiões da Segunda Guerra Mundial, que nunca mostram verdadeiramente que são os líderes. Isso não é nenhuma uma crítica, talvez é o modo operandi do Goiás, o modo que o Goiás se porta, com líderes mais nos bastidores. Porém, está resvalando no futebol. A torcida acreditou que o Mancini era o novo Messias. E não é, o Mancini é só um treinador. E criou essa falsa ilusão de salvação. Sabe quando seitas são criadas, Gerli, com aquela ilusão de que a salvação vem rápida? E eu vejo que foi esse movimento. E aí, quando o Mancini falhou, porque ele iria falhar, isso é óbvio, o castelo de cartas caiu. E só para completar, que até o Geliezer falou muito, né, sobre como ele fica incomodado com a constante troca de demissão, com a constante troca de treinadores, com as demissões. Nós estamos em uma sociedade inquieta. E isso até tem o livro da Heloísa Reis, que chama Futebol e Sociedade, que ela fala que o futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade, porque o futebol está dentro da sociedade. Não tem como a sociedade ter um padrão e o futebol ter outro. À medida que a nossa sociedade vai ficando inquieta, o futebol se mostra inquieto. À medida que as pessoas não conseguem mais assistir vídeos longos e optam ali pelo vídeo de 1 minuto e de rápido e com a serotonina, né, rápida, o prazer, o prazer, o prazer. No futebol você também quer sempre o prazer, o prazer, o prazer. Então, por isso que as trocas de técnico vêm cada vez mais rápidas, a angústia é mais rápida, a necessidade de uma solução, ela precisa ser mais rápida, a resposta precisa ser mais rápida. Então, o futebol é reflexo da sociedade. É a minha contribuição para todas essas pontuações que o Gerli fez. Espero que tenha feito sentido. Ana, na entrevista do Andrino, eu falo que eu não ouvi a entrevista dele pós-jogo, ele em algum momento falou sobre o Mancini, permanência, essas coisas, ou ele só falou sobre outros temas? Ele falou sobre... Na verdade, ele foi questionado 2 vezes apenas, e uma dos questionamentos foi sobre a ansiedade, se o time estava ansioso. Ele falou que não só o time, como todos, né, eu vou liberar para você o meu indicador exclusivo, que sinaliza exatamente onde você vai comprar e vender. Staff, a diretoria, que era normal pelas circunstâncias, mas que o time tinha jogadores experientes e também o Mancini, e aí jogou novamente no Mancini, para passar a experiência para todos os jogadores nesse momento delicado. Porque eu acho que o próprio Andrino, por que eu vou falar do Andrino? Porque o Andrino é o que fala, é o que aparece.
semanalmente para falar, que ele deveria ser mais explícito com isso, sabe? Tem horas na vida que você não precisa falar nada e tem horas na vida que você tem que falar tudo. Eu acho que estava na hora do Andrino vir e falar, olha gente, o Mancini é o nosso treinador até 2025, até o final, e nós temos inclusive um acerto com ele, que se ele subir no Goiás, ele é o treinador para o ano que vem. Só para reiterar isso. Para você não ficar deixando essas coisas ganharem corpo, sabe? Porque eu sempre pergunto, né? Gosto de perguntar. O Palmeiras passa por algumas crises. Vira e mexe, o Palmeiras passa por crise, o torcedor reclama, né? A torcida do Palmeiras talvez seja uma das mais chatas do planeta, né? Porque é o torcedor que reclama ganhando. O torcedor do Palmeiras, ele reclama ganhando. É igual o gato, né? Tá comendo e miando. Mas, por exemplo, lá no Palmeiras, você não vai ver imprensa pedindo a cabeça do Abel. Você consegue imaginar um jogador no Palmeiras chegou assim, ó, o lateral direito lá, chega no volante, fulano, vamos fazer aquele corpo mole para derrubar o treinador? Vamos, o que você acha? Não vai fazer, porque não adianta, entendeu? Esses são os pontos que você tem que deixar claro. É igual o filho da gente. Os filhos da gente, vocês não têm filhos ainda, né? Mas quando vocês tiverem, vocês vão ver que eles só procuram aquilo que eles acham que pode conseguir, porque de alguma maneira eles adaptaram a conseguir aquela situação, e vocês foram filhos, né? Então em alguns momentos você ia no seu pai, na sua mãe, mas você ia naquele ponto que você achava que podia ter uma passagem. Naqueles que o seu pai já tinha fechado a porta, você não ia, porque você sabia que não tinha negociação lá. Tinha coisa, tenho certeza, tinha coisa que a Ana pedia para a mãe, para o pai dela, que ela falava assim, não, isso aqui não adianta, eu vou mexer de outro jeito, porque de jeito aqui não vai não, por aqui não passa não, passa por lá. Isso, o clube tem que criar esse ambiente também, sabe? Esse ambiente, ó, não adianta ficar pedindo cabeça de treinador, que eu não vou dar cabeça de treinador nenhum, eu confio no trabalho do profissional. Não adianta ficar fazendo corpo mole, tá, jogador? Ah, fazer corpo mole para derrubar o professor, você não vai derrubar o professor. Quem tem o poder de tirar ou não sou eu, o dirigente que paga as contas, que comanda o clube, sabe? Não ficar deixando essa coisa solta, porque eles deixam solto demais. Você sabe por que eles deixam solto demais? Porque eles não têm convicção. É por isso que eles deixam solto demais. Fazem contato com um treinador de 2 anos e mandam embora com 8 jogos. Isso acontece toda hora, todo dia acontece. Então é esse tipo de situação que eu acho que os próprios clubes precisam coibir. A gente vai falar muito mais do Goiás nesses próximos dias, que prometem ser quentes na equipe esmeraldina. Você torcedor, você internauta, o Zé Cláudio, por exemplo, ele discordou completamente de mim aqui, é um direito dele. E eu pus as mensagens dele no ar aqui da mesma maneira, porque vale a opinião dele. Né? A opinião aqui é a sua, torcedor, não é a sua igual a minha, ou a sua igual a do Gader, ou a sua igual a da Ana, é a sua opinião. Claro que a gente fazendo isso de uma maneira educada, a gente consegue fazer. Mas um troço que eu vou combater e vou continuar combatendo, e não importa se é no Goiás, se é no Atlético, se é no Vila,